Estou usando esse livro aqui como referência, o SFB, que é Sistema Farias Brito de Ensino. Esse é o primeiro ano do ensino médio, certo? Bom, pessoal, essa aula de hoje vamos falar sobre pertence e não pertence, certo? Continuando o assunto de conjuntos. Então, vamos observar o seguinte, ó, a relação de inclusão, essa simbologia que a gente utilizou de contém e não contém, ela é usada apenas para relacionar um conjunto B com um conjunto A, certo? Ou um subconjunto. Por exemplo, se eu estiver considerando como pertence, ela é para utilizar apenas para X, que é um elemento fora de um conjunto, pertence a o conjunto X, Y, Z, entendeu? Porque o X está dentro do conjunto ao qual você está comparando, você está procurando o elemento, certo? Então, a simbologia pertence e não pertence, ela se usa apenas para o caso de um elemento. Por exemplo, se eu tiver Z, então ele não pertence ao conjunto X, Y. Correto? Então, essa simbologia pertence e não pertence, ela usa apenas para um elemento isolado. Não se usa para um conjunto com outro. Tá bom? Então, esse assunto pertence e não pertence é um assunto que se restringe apenas a essa condição. Se eu tiver o número 3 e tiver um conjunto 3, 2, 1, a ordem aqui dos elementos não altera. Então, esse 3 pertence a esse conjunto, correto? Vamos supor que eu tenho um conjunto aqui, ó, com 3 elementos, certo? E eu tenho aqui fora um elemento. Então, eu posso dizer que esse elemento pertence ao conjunto A, qualquer que seja o conjunto que contenha esse elemento. Então, esse elemento pertence a esse conjunto. Se eu tiver esse outro elemento aqui também, ó, que é a bolinha amarela, ele também continua pertencendo a esse conjunto, certo? Porque basta... Agora, a expressão pertence e não pertence, ela só acontece quando eu tenho um elemento, não um conjunto. Eu não posso ter um conjunto, é outra ideia, outra concepção, mas um elemento, ele pertence ao conjunto. Agora, se eu tiver esse elemento aqui, aí eu vou dizer que esse elemento não pertence a esse conjunto, correto? Bom, então a igualdade de conjuntos, ele é quando o conjunto é exatamente igual ao outro. Observe que qualquer elemento do conjunto 2, 7, 3 também pertence ao conjunto 7, 2, 3. E qualquer elemento do conjunto 7, 2, 3 também pertence ao conjunto 2, 7, 3. Por isso dizemos que 273 é igual a 723, porque todos os elementos são exatamente iguais. Então, dois conjuntos A e B são iguais se somente se A estiver contido em B e B estiver contido em A. Se eu tiver aqui esse conjunto 2, 3 e tiver o conjunto 3, 2, 1, independente da ordem, eu posso afirmar que esse conjunto é igual a esse, certo? Porque o conjunto A é igual ao conjunto B.
Independente da ordem, é importante que tenha, eu posso afirmar se todos os elementos do conjunto A estiver no conjunto B e todos os elementos do conjunto B também conter no A, certo? Vamos dar outro exemplo aqui, ó. Se eu disser que os elementos C, F, B, H, por exemplo, tiver desse outro aqui, ó, independente da ordem, certo? B, C, F, H, esse conjunto também eu posso afirmar que é igual, porque todos os elementos que estão no conjunto B estão no conjunto A e todos os elementos do conjunto A estão no conjunto B, certo? Então, indicamos dois conjuntos A e B são iguais por A se tivermos exatamente os elementos de A contidos em B e os elementos de B contidos em A. São iguais, independente da ordem dos elementos. Mesmo que eu tenha elementos repetidos, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 4 e 5, é igual ao conjunto 4, 4, 5, 5. Mesmo se eu tiver elementos repetidos, o conjunto A está contido no conjunto B. Portanto, os elementos do conjunto A estão dentro do conjunto mesmo que tenha repetido, certo? Porque os elementos são exatamente iguais, eles estão sendo representados da mesma forma, tá bom? Então, isso é igualdade entre os conjuntos. Então, outro exemplo, um exemplo prático aqui é isso aqui, ó. O conjunto A é igual ao conjunto B, certo? Se eu tiver uma alteração de faltar um elemento ou de ter um elemento diferente, isso aqui já significa conjunto A diferente do conjunto B, correto?